Doutor, sobre quedas. Queda, seja o trocador, né, é um grande vilão, porque a altura dele, né, que ele é muito mais alto do que uma cama. Então, né, falar dessa preocupação e o que fazer se a criança cair do trocador. Mesmo que ela caia, ela vai bater a cabeça. A gente sabe que existe uma proteção natural, apesar da moleirinha e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse lado. Primeiro é lembrar que quedas começam a ocorrer nos bebês quando eles começam a rolar, muito antes de engatinhar ou andar. Então, isso é fundamental. Então, eu viro para pegar o talco no trocador, a hora que eu volto, o bebezinho está no chão, porque ele rolou. Então, isso é fundamental. 2, se houver quedas onde existe trauma na cabeça e principalmente pescoço do bebê, o que nós devemos fazer como primeiro socorro? Primeiro, tentar deixar esse bebê o mais imóvel possível, para que ele não mobilize cabeça e pescoço. Se nós virmos na televisão, nos filmes, né, esportistas que sofrem traumas na cabeça e no pescoço, como é que eles são atendidos? Né? Com aquele colar cervical e a prancha longa. Uhum. As mães falam, Pedro, mas eu não tenho colar cervical em casa, e nem é para ter. Então, qual que é a recomendação? Tentar deixar o bebezinho o mais imóvel possível, sem mobilizar essa região. E eu vou entrar em contato com o pediatra para passar 2 informações. O que eu preciso falar? Primeiro, como é que foi o acidente, ou seja, a energia do trauma. Isso é fundamental. Então, às vezes, o funcionário, a babá, a mãe, não quer contar exatamente como aconteceu, porque fica com receio e fala, putz, é uma negligência, meu filho caiu de um lugar alto, então dá uma minimizada. Não pode dizer exatamente como aconteceu, porque essa energia do trauma que a gente fala é fundamental para o pediatra entender se essa criança precisa imediatamente para o hospital ou não. Então, eu tenho que contar se essa queda foi uma queda de 15 centímetros do sofá para o tapete ou foi uma queda de 1 metro de altura do trocador para o chão duro. Isso é fundamental. E 2, o que o pediatra vai querer saber são os sinais de alarme, os sinais de alerta. Então, como é que está a criança após a queda? Ela está mais sonolenta? Ela está vomitando? Ela está se queixando de dor de cabeça? Ela está diferente do habitual? Opa, red flags, ou sinal de alerta. Precisamos ver isso aí. E aí o pediatra, provavelmente, com esses sinais de alerta, ele vai falar pronto-socorro. E aí você vai levar para o pronto-socorro. Então, essas 2 informações são fundamentais. A energia do trauma e os sinais de alerta numa situação de primeiro socorro. E aquela coisa de que não pode deixar a criança dormir? É verdade? Essa é uma pergunta interessante que sempre aparece nos treinamentos. Eu digo que isso é relativo, porque a criança pode cair às 2 horas da tarde e a criança pode não dormir à tarde. Então, se ela começar a ficar sonolenta e querer dormir à tarde, é estranho. Mas a criança pode cair às 8h30 da noite e ela dorme às 9h, então ela vai ficar sonolenta. Então, é bom senso, né? Então, eventualmente, ela vai ficar mais sonolenta na hora dela dormir. Então, essa é uma preocupação, ela existe e isso é relativo. Então, Pedro, e aí, como é que eu faço? Bom, na dúvida, sempre ProRel. Na dúvida, hospital, né? E, de novo, o que nós estamos fazendo aqui não é substituir o julgamento clínico do pediatra da criança. É o que fazer até eu conseguir falar com o pediatra da criança. E ele vai dizer qual é o próximo passo nessa situação.